Paz do Senhor, professores da classe juniores, aqui é tio Isaías e estamos aqui em mais uma pré-aula para a classe juniores. Estamos na lição 11 desse trimestre que está quase chegando ao fim e nós estamos aqui com muita alegria para apresentar a vocês o material dessa semana, apresentar para vocês algumas sugestões para deixar a sua aula extraordinária. Já me segue lá no Instagram para que você fique por dentro de todas as novidades que a gente quer trazer aqui para vocês, inclusive para esse encerramento de trimestre, certo? Novidades aí que alguns de vocês têm pedido lá no WhatsApp. E eu já quero apresentar para vocês os materiais dessa aula. Vocês lembram, né, que nós estamos trabalhando com os mapas mentais e os mapas mentais têm feito muito sucesso. Vocês têm gostado muito e que bom saber que o material está sendo útil para vocês. Olha só, mapa mental ajuda bastante, muito na aprendizagem bíblica ou de qualquer outro tema que você estudar, você desenvolver um mapa mental daquilo que você estudou, você aprende bem melhor. E o mapa mental, a gente está desenvolvendo aqui para vocês essas duas versões de mapa mental. O mapa mental pronto e a atividade para os juniores criarem o seu próprio mapa mental. Lembrando, esse mapa mental aqui, ele não vai falar tudo sobre o personagem, com curiosidades bíblicas. Não, a gente está focando aqui na lição, certo? Então ele vai falar tudo da lição, do tema que está sendo trabalhado na nossa lição, nesse caso aqui, lição 11. Então a gente vai destacar aqui os principais pontos dessa história, desses acontecimentos da lição 11. Lembrando que essa semana, assim como a de Jefité, nós vamos introduzir a história de Sansão para concluir na semana que vem, na lição 12. E aí a gente vai passar aqui um resumo de todo o conteúdo dessa lição 11. Eu vou apresentar para vocês uma dinâmica que a lição apresentou para a semana que vem, mas eu já quero aplicar nessa semana e vocês vão entender bem o porquê. Olha só, lembrando aqui que todo o material está disponível. Destaquei aqui algo que às vezes eu esqueço de colocar nos outros mapas mentais. É importante ter nos mapas mentais imagens que falem sobre o que está sendo retratado aqui no texto. Então, deixa eu exemplificar aqui para vocês mais uma vez. Sansão. A mãe de Sansão não podia ter filhos, mas um anjo apareceu a ela e disse que ela teria um filho especial dedicado a Deus. Aí eu coloquei aqui a imagenzinha que representa um anjo. Falei sobre o voto, que Sansão não podia cortar o cabelo, não podia tomar vinho, enfim. Aí fui colocando aqui as imagens que representam aquilo que está sendo falado. Isso facilita na aprendizagem. É importante que as crianças, quando preencherem o mapa mental, você peça para que elas façam um desenho que retrate aquilo que está sendo falado. Então, falou sobre Sansão que matou um leão, você vai pedir para que a criança desenhe ali o leão do jeito dela, algo que relembre aquela cena, aquele acontecimento. Porque ela, além de escrever, ela também vai desenhar, isso vai fazer com que ela lembre melhor o que está sendo trabalhado. O objetivo do mapa mental é esse, é que a criança ouça a história, que a criança se envolva na história e tenha um domínio do texto, daquilo que você ministrou, daquilo que ela aprendeu nessa aula, certo? Então, mais uma vez, esse mapa mental com a versão para a criança colorir e montar do jeitinho dela vai ser disponibilizado para vocês de forma gratuita. O link está aí na descrição para você ter acesso direto no seu WhatsApp, certo? Então vai estar disponível aí para vocês. Para visuais, a gente trouxe aqui aquele mesmo modelo de visuais que eu sei que vocês gostam muito. Lembrando que destaca aqui os principais tópicos, os pontos mais importantes da história. Normalmente, na lição da CPAD, vem visuais, naquele mesmo padrãozinho, que a gente tenta diferenciar um pouco, e só vem normalmente 3 imagens. Só que aqui a gente destacou mais imagens que retratam melhor a história para que as crianças possam visualizar melhor aquilo que está sendo ministrado. Então a gente vai destacar aqui quando o anjo fala com a mãe de Sansão, né, fala que ela vai ter um filho, que ele será especial, e enfim, fala aqui de Sansão derrotando o leão, o local onde Sansão está, onde isso está acontecendo também é retratado na imagem, pode prestar atenção nos detalhes. Aqui fala sobre quando Sansão encontrou um leão, o cadáver do leão, né? E dentro do cadáver tinha mel,
e ele pegou o mel que estava lá dentro do leão e comeu o mel, enfim. Um detalhe importante que eu quero só mostrar para vocês aqui, que não vai fazer tanta diferença, mas as crianças podem observar. Na imagem aqui saiu como se fosse um asfalto, mas vocês ignoram esses detalhes, tá bom? E foca aqui no principal da imagem. E aqui é quando Sansão fica sem entender, quando as pessoas descobrem o enigma que ele criou lá e falou para as pessoas, e de repente as pessoas começam a responder o enigma, dá a resposta correta. Sansão fica sem entender como é que as pessoas souberam da resposta daquele enigma. Então, essa imagem representa isso, e a gente finaliza aqui mostrando quando Sansão fica furioso com Dalila, porque descobre que foi ela que contou para as pessoas a resposta do enigma que ele havia criado. Então, as imagens vão ser disponibilizadas para vocês imprimirem, usarem data show da forma que vocês quiserem e que acharem melhor, tá bom? A dinâmica, qual vai ser a dinâmica dessa semana? Bem, a dinâmica dessa semana meio que vai ser uma atividade. Você vai passar essa atividade para casa, porque eu acho que fica melhor. Mas se você quiser passar para essa semana, para o dia da sua aula, você também pode fazer isso. Porque eu sugiro que você peça para que as crianças levem e façam essa atividade em casa, porque o objetivo dessa atividade é introduzir o tema da semana que vem. Se você prestar atenção na lição desta semana, o objetivo vai ser simplesmente apresentar a história de Sansão. E vocês lembram que lá no mapa mental eu sempre destaco mais 3 objetivos além do que está na revista? Então, destaquei aqui 3 lições importantes sobre essa história que você pode destacar, pode estar trabalhando com as suas crianças aí na Escola Bíblica Infantil. A obediência a Deus nos traz força e propósito, as más companhias podem nos levar a tomar decisões erradas e a raiva pode nos fazer tomar decisões ruins. Então, na nossa revista está destacado um objetivo muito simples, muito vago, que é só apresentar o conteúdo da história, né? Não se aprofunda muito o objetivo, mas você pode se aprofundar e destacar esses objetivos que eu coloquei aqui e até outros objetivos, seguindo aí a direção do Espírito Santo, que ele vai te dar com certeza enquanto você estiver estudando essa lição antes de apresentar para as crianças. Eu creio que você faz isso, eu creio que você ora, eu creio que você dedica tempo para ler a palavra, para estudar o contexto de tudo aquilo que você irá ensinar para as crianças. E aí, a partir disso, você consegue, como eu sempre falo aqui, não apenas contar uma historinha para as crianças, mas fazer com que elas saibam qual a vontade de Deus, qual o objetivo de Deus para a vida delas através daquela história. E aí, como eu sempre falo, e eu quero repetir todas as pré-aulas aqui para que entre na sua cabecinha e das pessoas novas que estão chegando toda semana aqui, para que entendam que o seu objetivo não é contar uma história, mas fazer o que eu acabei de dizer, que as crianças entendam qual o objetivo de Deus para a vida delas através dessa história. Assim é a leitura da palavra. A gente não abre a Bíblia somente para ler as histórias que estão lá. Lá é a palavra de Deus. Deus está falando conosco. E a gente precisa fazer com que as crianças entendam que elas irem para a escola bíblica, elas não vão apenas ouvirem uma historinha, mas elas vão ouvir de Deus, ter de Deus uma direção daquilo que Deus quer fazer na vida delas, realizar na vida delas e o que Deus requer delas, que nesse caso aqui, a obediência. A gente vai falar sobre Sansão, enfim, vamos só introduzir, né? Então é importante ter muito claro, ter clareza de todo o conteúdo, dos objetivos de Deus para a vida da criança, para que a gente possa apresentar mais do que uma historinha, mas a palavra de Deus que é viva e que é eficaz. E aí a gente vai introduzir a lição da semana que vem. De que forma? Porque essa lição, ela provavelmente vai acabar rapidinho, então você vai introduzir a lição da semana que vem, que vai dar continuidade sobre Sansão quando ele derrotou os filisteus. Aí, a lição da semana que vem tem uma dinâmica muito legal, destacada lá na sala do professor que tem na sua revista aí dos juniores. Eu vou rapidamente aqui, ó, só virar para vocês verem o que eu fiz aqui. Eu criei esse painel bem simples, coloquei aqui na parede mesmo, você pode colocar numa cartolina, ou você pode colocar na parede mesmo, aí se tiver espaço, e eu vou disponibilizar esses arquivos aqui para você, caso você queira usar, tá bom? Se você achar legal e quiser usar. Deus opera por meios milagrosos. O objetivo desta dinâmica é apresentar às crianças, fazer com que as crianças lembrem, puxem na sua memória
quais momentos que Deus fez milagres, Deus operou algo milagroso para que pudesse livrar o povo de algum perigo. Isso vai introduzir a história da semana que vem, da lição 12, de quando Sansão derrotou os filisteus. Aí você já vai começar a trabalhar com elas essa semana e de uma maneira que eu vou sugerir para você, não sei se você vai querer fazer dessa forma. Você vai passar uma atividade de casa, um trabalho para casa e vai pedir para que a criança nessa atividade, nessa folha que você vai entregar para ela, eu coloquei essas imagens aqui só para usar como exemplo, mas você vai receber o arquivo assim, tá bom? E qual o objetivo? Cole imagens de momentos em que Deus utilizou maneiras extraordinárias para livrar o seu povo do perigo e adicione abaixo a referência bíblica deste acontecimento. Então as crianças em casa irão pesquisar na sua Bíblia momentos como Deus abriu o mar vermelho, e tantos outros milagres que Deus operou para livrar o povo de algum perigo, o povo dele de algum perigo. E eu destaquei aqui dois, que foi quando Deus usou Gideão e os 300 para derrotar o exército inimigo e quando o Senhor fez o tempo parar para dar vitória ao povo de Israel. E aí eu destaquei aqui, coloquei duas imagens e uma explicação e a referência bíblica. Coloquei assim só para dar exemplo para você entender como as crianças devem fazer. E aí você vai dizer para elas, olha, você pode pesquisar imagens relacionadas, né, desenhos relacionados na internet, pedir para alguém imprimir e você faz a colagem na folha. Ou se você não conseguir imprimir, você pode desenhar, fazer desenho, mas tem que ter uma explicação, uma frase que explique o que está acontecendo ali e a referência bíblica desse milagre extraordinário que Deus fez para livrar o seu povo de algum perigo. Tem muitos na Bíblia, a Bíblia retrata muitos. Você vai dar esse tempo aí de uma semana para que as crianças façam essa pesquisa, se aprofundem na palavra de Deus. Pode pedir ajuda aos pais, é bom que crie ali um momento de interação com os pais, com a palavra de Deus e os seus filhos. E aí você vai pedir para que as crianças tragam isso na próxima semana e você vai colocar no mural o trabalho que as crianças trouxerem para você na próxima semana. E aí vai ter um mural com o título Deus opera por meios milagrosos, vários exemplos da Bíblia. Provavelmente terão exemplos que serão repetidos, imagens repetidas, histórias repetidas, mas não tem problema. É normal, isso vai acontecer. O importante é que a criança desenvolva esse interesse em pesquisar, em procurar na Bíblia, em escrever, em colocar imagem, em desenhar, não sei. O importante é que a criança se interesse e meio que já tenha uma noção de qual vai ser o tema da semana que vem. E na semana que vem a gente continua o conteúdo aqui desta dinâmica bem simples. Isso vai fazer com que a criança tenha um momento a mais com a palavra de Deus. Vai também ajudar para que a criança desenvolva um momento ali com a sua família, que pode lhe ajudar, lhe dando informações, lhe ajudando a encontrar na Bíblia. E vai fazer com que a criança chegue na próxima aula, já meio que com a introdução do tema que nós iremos ministrar na semana que vem, que será exatamente esse, do Deus que operou de uma forma milagrosa para dar livramento ao seu povo e derrotar os filisteus. Então, você vai usar essa dinâmica como atividade para casa e na semana que vem a gente dá continuidade a todo esse conteúdo. Não sei se você vai querer fazer essa dinâmica. Se você vai querer fazer essa dinâmica desse jeito, diz aí nos comentários. Me diz aí se vai dar certo para você fazer dessa forma. Eu sei que vai ser bem legal, porque você vai conseguir introduzir de uma forma bem simples o tema da lição da semana que vem e as crianças já vão chegar na expectativa de tudo que elas irão ver e aprender com você na lição 12. Lembrando para você que lá no meu Instagram eu vou estar contando as novidades do que vem por aí, que eu vou fazer uma aula especial aqui para encerramento do trimestre com um material especial. Então me segue lá no Instagram para que você fique por dentro dessas novidades e fica de olho aqui no canal. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu comentário. Me diz o que você achou do material dessa semana, me diz se você vai aplicar os conteúdos que eu te passei aqui. Lembrando que o link para o material está aqui na descrição e eu te espero na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, Deus abençoe e até semana que vem.